quadro Você Precisa Saber de hoje, vamos falar sobre o uso excessivo de celular. Vocês sabiam que no ano passado os brasileiros passaram em média quase 5 horas e meia por dia diante dos aparelhos de celular? Os dados são de um relatório lançado pela empresa de análise de mercado digital App Annie, que mostrou que o Brasil esteve entre os países com mais uso de celular. O assunto virou um livro escrito por um catarinense que já está aqui conosco, Dado Pietcharka, que além de escritor, é publicitário e também influenciador digital. Muito boa tarde, Dado, seja bem-vindo. Boa tarde, Grazi. Muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Muito bem, eu já vou começar te perguntando, Dado, porque você é influenciador digital, Sim. né? Ou seja, trabalha com o celular. E aí eu quero saber se essa quantidade de tempo que os brasileiros estão dispensando ali ao celular é perda de tempo ou é uma forma, talvez, de aproveitar melhor o tempo através do celular? Então, essa é uma questão, porque com certeza a tecnologia ela é benéfica para nós, ela ajuda a nossa vida por inúmeros motivos. Só que acontece que é importante também para as pessoas pensarem que a gente é continuamente exposto a diversas informações e mais informações, e isso acaba mudando um pouco a nossa subjetividade, mudando um pouco o nosso ser, justamente porque a gente não consegue mais ter um tempo de reflexão, a gente não consegue mais ter um tempo para pensar, a gente não consegue mais ter um tempo para a gente. Imagina antigamente, a pessoa andava de ônibus, o que ela fazia? Colocava ali no máximo um fonezinho, pegava o livro, ia pensando na vida, ia pensando nas coisas. Hoje, não, hoje a gente fica no celular, olhando, recebendo, consumindo e cada vez menos tempo para sintetizar e absorver todas essas informações. Bom, já vi que você estudou bastante sobre esse assunto, né? Tanto que você resolveu escrever o livro Hiperconectados, que inclusive está aqui, você trouxe para nos mostrar, né? E o que aborda esse teu livro, então, uma vez que você tem todas essas percepções relacionadas ao uso excessivo de celular? Hiperconectados é uma distopia. Distopia, pouca gente conhece pelo nome, mas é um subgênero da ficção científica em que se passa num futuro pessimista da Terra. As distopias elas podem ser por diversos motivos, por desastres naturais. O tema de Hiperconectados, obviamente, é sobre a tecnologia. O que vai acontecer com o futuro da humanidade se a gente continuar nessa crescente uso de celular e cada vez menos perdendo a essência humana, cada vez mais a gente está se robotizando, a gente está pensando menos com a nossa cabeça e mais com o que a gente vê nas redes sociais. Então, Hiperconectados é um romance, é uma história, uma narrativa que trata sobre toda essa vida em um futuro assim bem distante. Você faz uma avaliação, vamos dizer assim, de todo esse universo que a internet traz através do celular, também com o ser humano, como que a gente está se relacionando? É isso, mais ou menos? Isso. Porque, por exemplo, o nosso conceito de felicidade ele está mudando. Porque hoje em dia você pega o celular, você vê as pessoas viajando, você vê aquelas vidas incríveis, você vê aqueles restaurantes, porque todo mundo só coloca o lado bom da vida nas redes sociais. E às vezes as pessoas estão deixando de ter os próprios sonhos, entender quem elas são de verdade por conta dessa exposição dos outros. Então, é o que eu digo até nas minhas redes sociais, né, que todos os dias eu trago vídeos falando sobre o assunto, que justamente uma das coisas que está mudando é a nossa concepção de felicidade. A gente está cada vez mais sendo influenciado pela opinião dos outros, que às vezes nem precisam ser influencers, podem ser nossos amigos. A gente está cada vez mais sendo influenciado por eles e deixando de pensar com as nossas cabeças o que a gente realmente quer, o que a gente quer pra gente. E Hiperconectados fala justamente sobre isso, sabe? Sobre um futuro em que a Terra desandou. Se hoje a gente é meio assim com essa situação, o meu livro é justamente sobre um futuro muito mais pessimista, mas não que isso seja uma coisa ruim. Um futuro pessimista justamente faz a gente pensar, refletir, e foi justamente esse o meu principal objetivo com Hiperconectados. Bom, como você é influenciador digital, você está lá na internet, você também tem o livro aqui que é uma forma de você comunicar, né, e levar essas suas informações rapidamente. Você tem algumas dicas, então, para as pessoas que nos acompanham, né? Como é que você, Dado, faz para controlar o teu uso de celular, porque tu trabalha com isso? E como é que a gente pode se controlar também? Leiam. Resumindo, leiam. Porque
o conteúdo que a gente consome no celular, através das redes sociais, é uma coisa muito fácil, é uma coisa muito simples. Apesar da gente seguir alguns perfis bem legais que nos trazem realmente conteúdo, o formato da rede social é uma coisa rápida. Os vídeos não podem ter mais de 1 minuto, porque senão a gente passa. Se for um texto muito grande, já esquece. Então, a melhor forma das pessoas ficarem ao próprio lado, do lado delas, é lendo. Porque justamente a leitura traz conteúdos com início, meio e fim, conteúdos relevantes, de qualidade, não que a rede social tenha, mas são formatos muito diferentes. E perder a leitura, é justamente perder para o sistema. E o sistema é justamente um dos elementos aqui do meu livro. Do seu livro. Uhum. Bom, então, por falar em ler, tá aqui a dica de leitura, né, gente? Hiperconectados. Dado, muito obrigada pela sua participação aqui. Fica, então, a recomendação aí para as pessoas de casa também assistirem.